Olá, boa tarde. Nós estamos aqui em Congonhas, Congonhas de Minas Gerais. Fica mais ou menos 1h15 de onde nós viemos de Belo Horizonte, voltando agora para São Paulo e vamos entrar ainda em outras cidades. Então resolvemos vir aqui nesse santuário de Congonhas, conhecido nessa cidade aqui como Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. E nós estamos aqui conhecendo uma das mais importantes obras do Aleijadinho, que são os 12 profetas. 12 profetas, e cada profeta tem uma mensagem para o seu momento, para a sua época, para aqueles que conhecem as Escrituras, que já leram sobre a vida dos profetas, que faz parte do Velho Testamento. Cada profeta deles, tanto os maiores como os menores, tem uma mensagem específica para os seus momentos que viveram. Mas a maioria dos profetas viveram dentro de Babilônia, quando Babilônia foi invadida por Nabucodonosor e eles viveram em Babilônia. Alguns profetizaram antes e outros profetizaram no período do cativeiro de Babilônia, que durou 70 anos. E depois, quando Ciro, rei da Pérsia, libertou o povo hebreu que estava lá dentro já tinha se organizado como judeus, já tinha começado o trabalho de sinagoga, e cada profeta tinha uma mensagem específica para o povo de Israel, orientando, incentivando e cobrando e até denunciando para que eles se convertessem, para que eles deixassem os maus caminhos, que eles se voltassem para Deus, porque estava vindo o Messias, havia uma preparação para o momento em que Jesus haveria de vir. Mas o profeta que nós conhecemos e vamos ver aqui aqui representado por Aleijadinho, um deles é Isaías, que nós vamos conhecer, que realmente nós conhecemos como profeta messiânico, aquele que disse: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, já estavam todos preparando para a vinda do Messias. Então, Aleijadinho faz realmente essa homenagem a alguns profetas, e ele elencou 12 profetas, que nós vamos inclusive mostrar aqui. A Zelma está mostrando para vocês, vai subindo a escadaria, e eles ficam estabelecidos nesse lugar. Uma obra que Aleijadinho começou em 1794 e foi a 1804, e continuou então o trabalho por alguns anos. Aqui nós vamos vendo, da esquerda para a direita, nós vamos ver Amós, Obadias, Baruque, Jeremias, Oséias, Abacuque, Naum. Então, cada um tem uma mensagem específica. Aqui estou vendo, a Zema já mostrou para você, Isaías. E aqui tem o profeta Jeremias, foi um dos grandes profetas que viveu no cativeiro babilônico, Ele foi o que mais profetizou, ele que foi jogado no calabouço, foi realmente desafiado, porque ele realmente enfrentou a elite religiosa que não queria compreender os desígnios de Deus, e realmente, por ele ter questionado o sistema, ter realmente denunciado fortemente, várias denúncias ele fez, acabou sofrendo várias represálias, inclusive acabando no calabouço. E realmente a vida dos profetas é isso mesmo. Normalmente quem questiona, quem fala, quem denuncia, nós sabemos disso, que tem realmente um fim difícil, porque o profeta tem essa missão, de denunciar, de mostrar, falar o que Deus mostra para ele na função de atalaia, na função de profeta. Ele tem que denunciar, ele tem que falar. E os profetas ainda existem, cada um na sua área específica, ou no sistema político, ou no sistema religioso. Ainda precisa de mais profetas, inclusive, que se levantem, que mostrem, que denunciem, porque o homem se acomoda, acaba se elitizando no próprio pecado e acaba se tornando realmente um mal para a obra de Deus, para os desígnios de Deus aqui na face da terra. Então vamos seguir, Zelma, na frente, mostrando aí, nós já aqui mostramos Isaías, que é um profeta antigo que foi esculpido pelo Aleijadinho, e ele tem uma imagem de uma idade avançada já, com barbas, cabelos abundantes, veste e túnica, e deixa descoberta a parte inferior das pernas, que são calçadas de botas, sobre o qual se acha jogado
manto, né? Inclusive nós vamos ver na frente algo interessante. Depois cada obra que ele tem uma mensagem para esse momento. Aqui a Zelma está mostrando para vocês o profeta Ezequiel. Eu gosto muito desse profeta, né? O profeta Ezequiel, por exemplo, ele é um dos jovens, né, que foi trazido para a Babilônia e ele veio depois de Daniel. Daniel veio na primeira leva, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Daniel veio juntamente com muitos jovens, inclusive Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram o nome que eles ganharam lá em Babilônia. Depois veio Ezequiel veio na segunda leva, trazido por Nabucodonosor, e ficou em Babilônia, e é um dos grandes profetas. E a partir de então ele faz grandes denúncias, né? No capítulo 2 ele diz com ele, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E foi uma das grandes mensagens, e ele se levantou, porque Daniel estava de joelho prostrado, porque ele estava junto ao rio Quebar, dizendo, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. E essa foi uma das grandes mensagens que nós ouvimos do profeta Ezequiel. Aqui vocês estão vendo o profeta Oséias, que é o mais importante dos profetas menores, vestido um casaco curto, abotoado até a barra e preso por uma faixa na cintura. A sua cabeça é coberta por um barrete parecido com o profeta Ezequiel, como vocês viram lá atrás. E o profeta segura uma pena em suas mãos, reproduzindo uma atitude de quem está escrevendo e fala, né? Inclusive algo interessante. E Oséias tem uma frase muito interessante no Oséias capítulo 7, diz assim: voltai para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Conclamava o povo para que se voltassem ao Senhor, se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus novamente, que é um dos grandes chamamentos do profeta Oséias. Pois sou seu Deus, e não homem, e santo no meio de vocês, que é um dos versículos que nós encontramos também no livro de Oséias, que nós conhecemos. E nós vamos vendo outras imagens aqui. Agora vocês vão ver Daniel, né? Aqui mostra Daniel representando aqui também o leão, né? Daniel na cova dos leões. E para quem nunca ouviu falar de Daniel, vai lembrar que Daniel foi um jovem príncipe judeu, levado como prisioneiro de guerra pelas tropas do Império Babilônico em meio à rebelião para a independência de Judá. E ele serviu ao rei Nabucodonosor II e seus sucessores com lealdade e competência até o momento em que Babilônia foi conquistada por Ciro o Grande. E através da sabedoria oriunda de Deus, ele interpretou os sonhos e visões de reis, tornando-se uma figura proeminente na corte babilônica, trazendo grandes profecias não só para aqueles dias, mas também para os dias atuais que nós estamos vivendo. Daniel, ele trata do seu livro a história do povo hebreu vivendo também de alguma forma em Babilônia. Como eu falei, ele foi da primeira leva que veio para a Babilônia, trazido por Nabucodonosor. Mas nas suas profecias acaba trazendo grande repercussão no meio escatológico, porque ele traz profecias para aquele momento, para o que já se cumpriu e coisas que irão se cumprir ainda no futuro, somando-se ao livro do Apocalipse. Então é importante que a gente conheça um pouco mais da história de cada um profeta. Evidentemente que não vamos poder falar tudo aqui, mas aqui dá uma ideia do que representa realmente esse trabalho feito aqui para o Aleijadin, que ele retrata a imagem também um pouco da história de cada profeta no seu período e o que representou para aquele momento histórico. Por isso é importante, quando você vier visitar este local, que você inclusive se dedique um pouco para conhecer a história de cada um dos profetas. Como já falamos aqui, cada profeta tem uma história significativa para o seu momento e para o momento profético que eles realmente profetizaram. Então, nós vamos ainda continuar observando mais algumas esculturas aqui, chamados os 12 profetas de Aleijadin. A Zelma está mostrando um pouco também da igreja, né? Essa igreja aqui em Congonhas. Temos
outro. Aqui, Zelma. Bem, a Zelma ainda está mostrando algumas imagens aqui. Agora é Jonas, olha aqui, ó. Nós vamos saber um pouco, falar um pouquinho sobre Jonas, esse grande profeta. Jonas foi um profeta que exerceu o seu ministério no governo do rei Jeroboão II, no início do século VII, né? E ele era natural da Galileia e foi um dos primeiros profetas a ser conhecido, a fazer um trabalho diferenciado como ele fez naquela época, ao ser enviado como missionário a Nínive, a fim de admoestar os inimigos de seus pais. Ele obedeceu com muita relutância. Ele acabou sendo inclusive mal interpretado na sua trajetória, porque Deus havia dito para que ele fosse pregar em Nínive, porque Nínive estava realmente desviado, uma cidade rebelde, cheia de pecados, como está o mundo hoje assim, né? E evidentemente que Deus te disse, ó, vai a Nínive, porque se Nínive não se converter, a solução é destruí-la. E ele relutou, porque Nínive era uma cidade violenta, mas ele acabou saindo de Tarsis, pegou um daqueles navios e foi. E no meio da viagem, ele estava querendo se esconder no porão do navio, e o navio começou a ter problemas, ameaçou uma grande tempestade, e as pessoas que estavam ali com ele perceberam que o culpado era ele, passou a ser o grande culpado, né? Então, Jonas foi jogado no mar e acabou caindo, ficando no ventre de um grande peixe, e de lá trazido de volta para a terra, e aí continuou a pregar como Deus havia dito a ele. Então, essa é a história de Jonas, que nós já sabemos e conhecemos pela Bíblia Sagrada. E vocês viram de passagem também o profeta Obadias, né? Que é considerado um dos profetas menores, né? É o quarto na ordem, cânone de Hebreu e na Vulgata, e o quinto também da Septuaginta, que nós sabemos, né? O seu livro é constituído por apenas 21 versículos, é o menor do Antigo Testamento, e trata do tema da falta de solidariedade do povo de Edom, os descendentes de Esaú, e também ele fala da situação do povo, das circunstâncias que viveu na época. O livro se divide em duas partes, o profeta contra Edom e a proclamação do dia de Javé. Então, é um dos profetas menores, mas que teve uma grande repercussão naqueles dias também, no sentido de também denunciar, proclamar e cumprir o seu papel como profeta, como todo bom profeta tem que cumprir o seu papel, né? Embora sofrendo mais ou sofrendo menos, denunciando mais ou denunciando menos, mas tem um papel a cumprir. Este é o papel dos profetas. Vamos ver outro agora. Nós temos agora o livro de Joel, né? Eu vejo o livro de Joel como um livro interessante para aqueles que gostam, né, de falar sobre Pentecostes. Ele representa esse profeta que tem essa mensagem pentecostal, né? Mas a mensagem principal do livro de Joel é sobre a vinda do Senhor, onde haverá muita destruição vegetal, atmosférica e humana. E essa destruição não representa simplesmente a destruição do homem ao meio em que vive, mas uma forma de Deus julgar cada homem pelo seu ato de adoração e comunhão a outros deuses, né? Pela forma com que o povo se desviou naquela época. Quando aquele povo se voltasse para Deus, conforme ele pregava, Deus poderia deixar essa assolação para trás e voltar a fazer uma aliança com o povo. Então ele dizia, ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e vem como assolação da parte do Todo-Poderoso, como realmente aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Então veja bem, todas as profecias, algumas se cumpriram e outras se cumprirão ainda. Joel tem uma profecia que ele fala sobre nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a terra, que se cumpriu no dia de Pentecostes, e que ainda nós vivemos esses dias ainda pelo calor profetizado por Joel. Bem, a Zelma está mostrando agora Abacuque. Abacuque, eu quero ficar apenas com um versículo do Abacuque que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. E assim, nós conhecemos um pouco da história de cada um dos profetas aqui, esculpido por Aleijadinho, lembrando que cada um de nós também somos profetas no nosso dia a dia e que temos uma missão de, como cristãos, profetizar e fazer a nossa parte. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade.